Nesse segundo vídeo sobre o Aleijadinho, lembra que eu falei no primeiro vídeo que o pai dele morreu? Quem que era o pai dele? Manuel Francisco Lisboa, que teve um filho bastardo com a escrava Isabel, que era quem? Antônio Francisco Lisboa. Aí, o Manuel morreu e quem assumiu o lugar do pai? O filho. O Manuel Francisco Lisboa e Antônio assumiu o lugar do pai. As encomendas choviam. O seu trabalho era disputado entre as várias confrarias. Ele já podia ver aquilo de que mais gostava, esculpir. Trabalhava naquele momento em pedra-sabão, olha que interessante. Fazia púlpitos, imagem de santos e de profetas. Entalhava portadas, retábulos lavados de sacristias. Desenhava frontões e projetava as fachadas das igrejas, com especial atenção às torres com sinos. Que interessante. Não que ele fosse uma figura que atraísse as mulheres, era baixo e gordo. Você sabia que ele era baixo e gordo? Um relato feito pelo seu primeiro biógrafo, Rodrigo Bretas, descreve o artista como sendo, abre aspas, pardo escuro, com voz forte, a fala arrebatada e o gênio agastado. A estatura era baixa, o corpo cheio, isso é gordo, e mal configurado. O rosto e a cabeça redondos e esta volumosa. O cabelo preto e anelado. O da barba cerrado e basto. A testa larga, o nariz irregular e um tanto pontiagudo. Os beiços dele eram grossos. As orelhas grandes e o pescoço curto. Ele não sabia ler nem escrever. E não consta que tenha frequentado alguma outra aula além das primeiras letras, embora alguém julgue provável que tivesse frequentado a de latim, entre aspas, fecha aspas, né? Ele era boêmio, Antônio era boêmio. Da mãe dele pouco se sabe, a escrava Isabel. Ele teve uma mãe que chamava Narcisa e que o fez frequentar os tribunais coloniais. No final das contas, Antônio Francisco reconheceu o filho como seu e o batizou com o nome de seu pai. Apesar de requisitado e ocupado com tanto dinheiro, que ele ganhava muito dinheiro, ele começou ainda onde? Nos bordéis. Começou uma vida de prazer, a vida boêmia e desregrada o divertia. Segundo Bretas, que é o biógrafo dele, ele passou a vida no exercício de sua arte, cuidando sempre em ter boa mesa e no gosto da perfeita saúde, tanto que era visto muitas vezes tomando parte das danças vulgares, fecha aspas. Malicioso, suas afirmações eram marcantes, mesmo quando calava no primeiro momento. A história da imagem de São Jorge, lembram? É um bom exemplo. Na verdade, a estátua é uma réplica do ajudante do governador que a encomendara. O resultado foi o riso do povo de Vila Rica, que logo transformou o episódio numa quadra, mais ou menos assim, ó. O São Jorge que ali vai, com artes de santarrão, não é São Jorge nem nada, é o coronel Zé Romão. Foi esse o preço que o presunçoso fidalgo pagou simplesmente por ter chamado Antônio Francisco de feio. Pouco depois, o escultor adoeceu. Pouco depois, de 1777 em diante, as moléstias providas, talvez em grande parte de excessos venéreos, começaram a atacá-lo fortemente. Começou a atacar muito. Por ter negligenciado a cura do mal no seu começo, ou pela força invencível do mesmo, Antônio Francisco perdeu todos os dedos do pé, ele perdeu, todos. Do que resultou não poder andar senão de joelhos, e os das mãos se atrofiaram. Ele só andava de joelhos, que atrofiou até os das mãos. E mesmo chegaram a cair alguns dedos, restando-lhe somente, e ainda assim quase sem movimento, os polegares e os índices. Escreveu o biógrafo dele, Rodrigo Bretas. Ele era conhecido como Aleijadinho, né? Como eu falei. Continua Bretas. Antônio Francisco tinha um escravo africano, Maurício era o nome desse escravo. Ele tinha um escravo, Maurício, que trabalhava como entalhador e o acompanhava por toda parte.
Era ele quem adaptava os ferros e os macetes nas mãos imperfeitas do grande escultor, o Aleijadinho. Aleijadinho usava um certo aparelho de couro ou de madeira continuamente aplicado aos joelhos, e nesse estado admirava-se a coragem e agilidade com que ousava subir pelas mais altas escadas de carpinteiro. Até hoje não se sabe qual era a doença de Aleijadinho, mal epidêmico conhecido pelo nome de Zampatrina, no século XVIII, lepra, ou sífilis. No século XIX eles falavam muito disso. Artrite deformante e porfíria, mais recentemente. Todos esses diagnósticos não são conclusivos, são especulativos. Nesse período, Aleijadinho realizou obras em 3 cidades diferentes, a maior parte do tempo a serviço das prestigiosas ordens terceiras do Carmo e São Francisco de Assis, que disputavam mutuamente o privilégio de sua atuação. Os anos de 1790 viram seu afastamento temporário de Ouro Preto. Foi temporário, talvez por causa do clima de efervescência política que ali se manifestava, culminando no abortado movimento de independência da Inconfidência Mineira, lembram? Finalmente, a partir do ano de 1796, Aleijadinho radicou-se em Congonhas do Campo, onde permaneceu até 1806, inteiramente dedicado ao grandioso projeto dos profetas em pedra-sabão e dos passos da Paixão em madeira policromada, totalizando 76 esculturas em tamanho natural, que compõem uma série de imagens do Cristo, remontando as 7 cenas dos passos da Paixão, da ceia e crucificação. Diferentes graus do sofrimento humano são expressos com uma dignidade raramente presente no imaginário barroco. O Cristo, curiosamente, apresenta um ferimento de corda ao redor do pescoço, numa clara evocação ao martírio de Tiradentes, poucos anos antes da execução da obra. Quando ele voltou para Vila Rica, seu sofrimento se agravou. Mesmo assim, ele trabalhou ainda no alto mor da capela da Ordem Terceira de Sabará. E no ano de 1810, executou os entalhes da igreja de Vila Rica. A locomoção dele já era tão difícil que ele se instalou junto à igreja para realizar aquele trabalho. Essa foi sua última obra, e ainda por cima mal paga. Ele morreu no dia 18 de novembro do ano de 1814, em extrema pobreza, e foi sepultado na igreja de Nossa Senhora da Conceição.